E aí pessoal, já sabe da novo sorteio do canal? Vai sortear uma camisa para você sempre estar banalizando aí as provas e as questões. Hoje vou fazer uma questão como exemplo da aula de cálculo. Você viu a aula de cálculo? Não viu? Então clica aqui embaixo ó, no link da aula de cálculo e começa lá. São 3 partes, como esboçar uma curva. Aí hoje como exemplo eu vou usar uma questão da Escola Naval de 2010, que ele pede para esboçar o gráfico dessa função, certo? Olha aí um pouquinho a questão. Então, vamos lá então. Na opção ele dava os esboços, né? Nós vimos nos nossos vídeos como esboçar através de vários passos. O primeiro era o domínio, correto? Tem que saber qual o domínio da função, o que eu posso ou não posso ter para o meu x. Para esse domínio aí, o que eu não posso ter? O expoente é uma divisão, sendo divisão não pode zerar o denominador. Então a gente tem x mais 1 diferente de zero, x diferente de menos 1, certo? Então nosso domínio, todos os reais, exceto o menos 1. Agora, verificar o que? Se possui raízes. Vamos ver se possui raízes? Vamos tentar fazer o nosso y igual a zero. É elevado a x menos 1 sobre x mais 1 igual a zero. Em princípio, a gente pode achar que não tem raiz, né? Porque não tem nenhum expoente que faça isso aí dar zero. Será? Se nosso expoente ficasse um valor negativo e muito grande, é elevado a algo em torno de menos infinito, temos que inverter, ia ficar 1 sobre e esse valor ia ficar muito pequeno, né? Então, essa função, ela não tem mesmo uma raiz, mas ela pode tender a zero. Vamos verificar melhor isso aqui quando a gente for ver as assíntotas, tá? Vamos deixar assim por enquanto então, sem raiz. 3. Vamos verificar se existe para essa função uma paridade. Será uma função par, uma função ímpar. Por quê? Assim a gente tem um gráfico mais fácil de analisar. Vamos fazer então f de menos x. Trocar o x por menos x. Vamos ter e elevado a menos x menos 1 sobre menos x mais 1. Se a gente trocar o sinal, f de menos x vai ser igual a x mais 1 e elevado a x mais 1 sobre x menos 1. Então f de menos x aconteceu alguma coisa? Virou par ou virou ímpar? Não. Não virou nem f de x, nem f de menos x. Não trocou o sinal totalmente aqui da função. Então ela não é nem par, nem ímpar. Certo? Vamos verificar as assíntotas. As assíntotas. Primeiro ponto, onde o domínio falha, no menos 1. Então ali em x igual a menos 1, nós teremos uma assíntota. Vamos depois ver como é que funciona o limite quando tende a menos 1 pela direita ou pela esquerda. Vamos verificar assíntotas horizontais. Limite de quando é elevado a x menos 1 sobre x mais 1 tende ao infinito. Certo? Vamos ver. Vou botar o x em evidência para os dois. X em evidência. 1 menos 1 sobre x. Desculpa. É elevado
Pensando só no expoente, né? É elevado a x que multiplica 1 menos 1 sobre x, sobre x que multiplica 1 mais 1 sobre x. Vai cortar o x aqui. Como o x tende ao infinito, 1 sobre x tende a 0. É elevado a 1 quando o x tende a infinito. Então esse limite, quando o x tende ao infinito, esse limite tende ao zero. Certo? Vamos continuar aí nossa análise. Então vamos lá, vamos continuar na parte das assíntotas. Vamos analisar o limite, que a gente viu que x igual a menos 1 é uma assíntota. Vamos ver o limite de quando essa função tende a menos 1 pela direita. É elevado a x menos 1 sobre x mais 1. Quando eu tenho menos 1 pela direita, o x seria um valor próximo de menos 1. Só que pela direita, como se fosse menos 0,99, menos 0,9999. Então esse cara aqui é um pouquinho menor que esse. Então o menor somado com o maior vai dar sinal de mais. Sinal de mais ensina a ficar menos com menos. Sinal de menos. Então isso aqui é tender a zero, só com sinal de menos e mais. Então isso é tender a menos infinito. Então nós temos isso aqui, ó, limite de x tende a menos 1 pela direita, o e elevado a menos infinito. Aquilo que eu falei, não tem raiz, mas olha só, e elevado a menos infinito seria limite de x tendendo a menos 1 pela direita, de expoente negativo, inverte a base, 1 sobre e elevado a infinito. E atender o que é isso aí? Tender a zero, né? Correto? Então, quando o x tem menos 1 pela direita, a função tende ao zero. Não é uma raiz por quê? Porque tem menos 1, então seria a bolinha aberta ali. Quando começar a esboçar o gráfico, a gente vai botar o quê? A bolinha aberta no menos 1. No menos 1, então, cruza com o zero na função. E o limite de quando a função é elevada a x menos 1 sobre x mais 1 tende a menos 1 pela esquerda. Pela esquerda é ficar um valor menos 1,0001, por exemplo. Então a gente vai ficar com um valor mais negativo subtraindo de um positivo. Ia ficar sinal de menos embaixo. Em cima fica menos com menos, vai dar menos. Aí isso aqui ia dar um valor muito pequeno embaixo, só que de mesmo sinal. Ia ficar tendendo ao infinito, só que positivo. E elevado a infinito seria algo infinito. Então aqui nessa assíntota, pela esquerda do menos 1, a função vai subir direto. Certo? Vamos fazer agora o seguinte, né? O teste da derivada primeira. A nossa primeira derivada, para ver o crescimento e o decrescimento. Então vamos lá, vamos derivar f de x. Vamos ter o que na derivada? Derivar é x menos 1 sobre x mais 1. Vamos derivar essa função aqui. Como é que a gente deriva isso aqui? Regra da cadeia. É como se isso aqui fosse uma função composta, como se fosse algo assim, tipo um A. Primeiro deriva então, é elevado a A. Derivado de é elevado a A é ele mesmo, é elevado ao próprio A. Regra da cadeia, o que a gente faz agora? Deriva o A. Ou seja, derivar agora x menos 1
sobre x mais 1. Vamos derivar. Qual é a regra? Vai ficar e elevado a x menos 1 sobre x mais 1, que multiplica a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Correto? Derivada dessa, derivada de x é 1 e de menos 1 é 0, então isso aqui dá 1. A dessa, derivada de x é 1 e a de 1 é 0, essa dá 1. Então ficamos com E, que multiplica x menos 1 sobre x mais 1 sobre esse cara aqui, x mais 1 ao quadrado, e aqui x menos x morreu, menos com menos mais 1 mais 1, 2. Tem que fazer o que? Analisar o sinal. O sinal disso aí, esse cara está ao quadrado, é sempre positivo. O E elevado a algum expoente, o E é base positiva, vai ficar sempre com sinal também positivo, vezes 2, então essa função é sempre positiva. Tem como a gente zerar essa função aqui? A gente já viu que não. Tende a zero quando x tende a menos 1 pela direita. Então se a função é sempre positiva, a função é o que? Crescente. Só que aqui tem o que? X não pode ser menos 1. Então ela é crescente em todo o seu domínio, de menos infinito a menos 1, de menos 1 até mais infinito. Então é uma função sempre crescente. Guardou aí? Vamos derivar então agora a segunda. Então vamos lá. Verificar as concavidades para derivar da segunda. Já deixei aqui ó, o bizu da derivada da primeira, porque a gente vai usar para derivar a segunda vez. Então essa função aqui derivada dá isso daqui. Então vamos derivar a segunda vez a função. Nossa função derivada, a primeira era, vou botar aqui, nossa primeira derivada era 2 que multiplica E elevado a x menos 1 sobre x mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Vamos derivar isso aí então. A derivada segunda, 2 mantém a constante, que multiplica a derivada da primeira, vamos derivar essa, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Se assusta não, vai ficar bom. 2 ao quadrado, 4. Então vamos lá. Derivada da primeira é esse cara aqui. Então esse cara aqui eu vou trocar por isso. 2 que multiplica esse cara aqui derivado. 2 vezes é elevado a x menos 1 sobre x mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado, vezes a segunda, x mais 1 ao quadrado, menos a primeira é elevado a x menos 1 sobre x mais 1. Derivar isso daqui, escorrega o 2 para frente,
subtrai um expoente, x mais 1, deriva o que está dentro, regra da cadeia. Só que derivou o que está dentro, derivada de x dá 1. Então, 1. Tudo isso sobre x mais 1 a quarta. Então esse cara aqui morreu. Ficamos com 2. Esse cara aqui logo passa a palavra dividindo. 2 sobre x mais 1 a quarta. Aqui eu tenho 2 vezes esse cara e eu tenho esse. Vou botar ele em evidência então. É elevado a x menos 1 sobre x mais 1 em evidência. O que sobrou pra gente então? Sobrou 2 e sobrou menos 2 que multiplica x mais 1. 2 sobre x mais 1 a quarta, que multiplica elevado a x menos 1 sobre x mais 1. 2 menos 2x menos 2. Morre aqui, ó. O que ficou então? 2 vezes é elevado a x menos 1 sobre x mais 1 sobre x mais 1 a quarta, que multiplica menos 2x. Quem não tem sinal fixo aí, ó? Esse cara aqui dá a quarta, é sempre positivo. Esse cara aqui é a função exponencial, é sempre positiva. Esse cara aqui pode mudar de sinal, né? Como é que é o gráfico dele então? Menos 2x é decrescente porque o a dele é positivo. E a raiz é quem? A raiz é o zero. Antes é mais, depois é menos. E tem aqui, ó, não pode ser x igual a menos 1. Então quando é positiva, concavidade é para cima. Então essa função vai ter concavidade para cima aonde? De menos infinito até o zero. Depois, menos 1 aqui que zero, né? Então, até menos 1, também com cavidade para cima, do menos 1 até o zero. E aí depois do zero negativo, com cavidade para baixo, do zero até o mais, zero até o mais infinito. Então a gente tem tudo aí. Domínio, se é par ou se é ímpar ou se não é nada. Temos as raízes, temos a concavidade, crescente e decrescente, assíntota. Então vamos esboçar agora o gráfico. Então pessoal, para encerrar, vamos lá traçar o gráfico de uma vez. Informações que nós conseguimos. Assíntotas, x igual a menos 1, y igual a e. Limite quando a função tende a menos 1 pela direita, 0. Menos 1 pela esquerda, mais infinito. É crescente em todo o domínio, concavidades. De menos infinito a menos 1 para cima. Menos 1 a 0 para cima. De 0 a mais infinito para baixo. Então vamos lá. Assíntota em menos 1. Então no menos 1 aqui uma assíntota. E também no E. Então no menos 1 e no E. Ela é crescente em todo o domínio. E quando tende a menos 1 pela esquerda, vai para mais infinito. E aqui também tem uma assíntota. Então ela vem aqui. Depois, menos 1 pela direita tende a 0. Então depois ela vem daqui. Concavidade. Era para cima, isso que eu botei já aqui. Aqui, ó, concavidade, menos 1 até 0. Concavidade para cima. Depois, de 0 a mais infinito, concavidade vai ser para baixo. E assim terminou o gráfico da nossa função. Show de bola. Vai lá, curte a página, continua acompanhando os vídeos. Para quê? Para você passar no concurso e a página continuar sempre aí, o canal funcionando, certo?
Não esqueça, sorteio já na próxima quarta, uma camisa do Banalizando. Valeu!